Olha só. Aqui tá o índice de todo o nosso conteúdo. Temos aqui, nós estudamos o ponto de interrogação, estudamos o que é uma pergunta e estudamos, por último, perguntas sobre o que percebo do mundo. Entrando aqui no assunto, não precisa eles abrirem o livro, só prestar atenção aqui na recapitulação, tá? Entrando aqui, nós estudamos sobre essa parte sobre o ponto de interrogação, não é isso? Ó, o ponto de interrogação. Nós estudamos que sinal era esse, que esse sinal ele aparece quando nós estamos com dúvidas, temos curiosidade, queremos fazer perguntas, pensamentos da nossa cabecinha surgem de acordo com nossa vivência, e aí surgem perguntas, e a cada pergunta, no final dela, nós colocamos esse ponto, certo? Olha só, nós estudamos aqui, ó, que tudo aquilo que acontece quando se vê, tudo aquilo que acontece quando se vê um ponto de interrogação. Quando a gente tem uma interrogação, ou seja, uma pergunta, quando tem ponto de interrogação é quando tem pergunta, é quando tem uma dúvida, descoberta, uma novidade. Aí sempre acompanha o ponto de interrogação, tá? E tudo aquilo que não acontece quando não se utiliza o ponto de interrogação é quando está triste, medo, alegria, certeza. Quando eu tenho certeza é depois do ponto de interrogação. Então, todas as vezes que eu precisar utilizar o ponto de interrogação é quando eu tenho uma pergunta, quando eu quero fazer uma descoberta, quando eu tenho uma dúvida, quando eu tenho uma novidade, certo? Olha aí. Descobrimos também que o ponto de interrogação, ele surgiu a partir desse símbolo, certo? Desse símbolo aqui, que era feito, o nome desse símbolo, ele vem do latim e ele utiliza, a palavra dele era question, era isso, onde está escrito aqui. Aí utilizavam esse símbolo para identificar essa palavra. Depois, com o passar do tempo, ele se transformou nessa bengalinha com um pontinho no final. Então, tudo que a gente precisa saber sobre ponto de interrogação, nós estudamos aqui no primeiro capítulo, certo? No segundo capítulo, já que estudamos o ponto de interrogação, nós temos o que é uma pergunta. Aí já vem já estamos adentrando mais sobre a questão do ponto de interrogação. Olha só, o que é uma pergunta, né? Sobre o que é perceber o mundo. Aí vem aqui como são as perguntas que no final delas são acompanhadas do ponto de interrogação. Sempre as perguntas que nós teremos vêm sempre com esse início. O que? Quem? Como? Quando? Onde? E sempre tem essa entonação de voz, certo? Eu nunca vou ler assim, ó. O que? Quem? Como? Quando? Onde? Sempre tem uma entonação de voz para fazermos uma pergunta. O que? Quem? Como? Quando? Onde? Perceberam a diferença do tom de voz? A entonação foi totalmente diferente de quando nós conversamos normalmente. Então, quando fazemos uma pergunta, ela sempre vem com esse questionamento aqui. O que, quem, como,
quando ou onde. Nesse conteúdo, basicamente, foi isso, né? A questão de como nós realizamos as perguntas. E vem através das nossas curiosidades e tudo mais. Olha aqui, as perguntas interessantes. Nós observamos esse quadro aqui, Metamorfose de Narciso, que foi feito por Salvador Dalí, em 1937. Mas, se não tivéssemos essa informação aqui, quando olhássemos para esse quadro, nós ficaríamos com essas perguntas. O que é isso? Quando foi feito isso? Como foi desenhado, foi pintado este quadro? Onde será que foi pintado este quadro? Quem será que pintou esse quadro? Certo? Então, aqui nós já temos como fazemos essas perguntas e utilizando as palavrinhas aqui, ó, juntamente com o ponto de interrogação. Então, nesse conteúdo, nós estudamos basicamente isso. E, mais uma vez, recapitulando aqui, nós fizemos essas associações, relacionando as colunas de acordo com o que aprendemos com perguntas. Perguntas me fazem descobrir algo? Me fazem pensar? Sim, ó, tudo que tá ligado aqui é o que as perguntas nos fazem, tá? Descobrir algo, pensar, aprender, filosofar, entender, conhecer. Então, todas as perguntas nos fazem isso, nos mostram, nos levam a isso, tá? A descobrir, pensar, aprender, filosofar, entender, conhecer, tá? Finalizando este conteúdo, nós passamos para o último capítulo sobre perceber o mundo. Nós passamos para esse último, no qual nós vamos encerrar hoje, na página 270. Perguntas sobre o que percebo do mundo. Todas as nossas perguntas têm que ver com o mundo. Às vezes tem que ver com o mundo geral, vou virar aqui para mim. Às vezes tem que ver com o mundo no geral, ou às vezes o mundo em que nós vivemos aqui, o agora, em casa, na escola, com os colegas, com a família, certo? Esse é o nosso mundo. E às vezes ele expande mais, vai para o mundo no geral, os países, cidades, outras línguas, pessoas. Então, as perguntas sobre o mundo em que percebo. Cada vez que você vai percebendo uma parte do mundo, você vai tendo mais perguntas sobre esse mundo. E aí ele vai crescendo, vai tomando tamanhos e vai aumentando mais a sua forma de pensar, de agir e de perguntar também, tá? Aí nós entramos aqui nesse capítulo. Olha só, vou colocar lá em cima. Olha só, nós entramos aqui nesse capítulo e nós observamos essas crianças, todas elas estavam pesquisando, fazendo descobertas sobre algo em que elas tinham curiosidade de entender, de conhecer. E elas, com certeza, faziam perguntas sobre o mundo, em que elas estavam inseridas, tá? Comentamos sobre fazer perguntas, como é que nós devemos fazer essas perguntas a partir do nosso mundo. Entendemos sobre a questão dos 5 sentidos, que todos os nossos sentidos nos fazem perguntas sobre. É bom, já deixo logo essa dica, estudar sobre isso, sobre esse questionamento aqui dos sentidos, na parte de filosofia, que eles nos ajudam a descobrir, a pensar e fazer novas perguntas, e também nos ajudam a respondê-las também, tá? Tivemos esse mão na massa, com desenhos, perguntas sobre o mundo que percebo, perguntas sobre o que percebo no mundo e os pensamentos que ficam sobre esse mundo. Nós temos perguntas. Se temos perguntas, logo nós pensamos. Se nós pensamos, voltamos a ter perguntas e acabamos indo descobrir
a resposta para essas perguntas. Esse aqui foi o nosso último estudo e agora nós vamos finalizá-lo com essa atividade da página 270. Ela é uma atividade de forma pessoal, tá? Mas a tia Rosa vai aqui fazer perguntas para vocês e vocês vão me respondendo através da pintura que vocês irão fazer. Prestem bem atenção. Pinte o rosto que mais se parece com você, com o que você sentiu durante as aulas de filosofia, tá bom? Nós temos aqui várias carinhas. Olha só, feliz, triste, aquela forma que a gente pisca assim, entendi, valeu, tia. Aqui mais triste, choroso, com apaixonado, ficou assim muito feliz, com aqui significa que você viu dinheiro, quer comprar alguma coisa. Mais feliz ainda, um feliz com motivação. Uma carinha assim de quem tá, ó, tirando onda. Aqui de, que bobagem, legal, aquela coisa assim mais descontraída. Então aqui nós temos diversas carinhas com as quais vocês irão pintar conforme as perguntinhas que eu irei fazer agora, tá? Tá bom? Então vamos lá. Ele fala aqui que é de acordo com a aula de filosofia, né? Com as nossas aulas que nós estudamos até agora. Então, eu vou perguntar para vocês. Quando você descobriu aquela parte do sinal? Ó, vou fazer umas 3, são 3 conteúdos, vou tentar fazer 3 de acordo com os conteúdos. Cadê a parte dele aqui? Ah, achei. Olha só. Quando você viu isso aqui, ó, e descobriu que o ponto de interrogação saiu desse símbolo aqui, da letra Q com a letra O, de question, você ficou como? Qual carinha você pintaria para essa pergunta que eu estou fazendo? Como você reagiu? Como você ficou quando descobriu que o ponto de interrogação surgiu deste símbolo aqui, da letra Q com a letra O? Pinta aí pra minha carinha. Pinta aí pra mim. Minha câmera não tá querendo focar. Agora foi. Já pintaram? Então, vamos aqui para mais uma outra pergunta. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Agora vamos para o segundo conteúdo. O nosso segundo conteúdo sobre o que é uma pergunta. Como você ficou, aliás, como você reagiu, não. Na hora que a tia Rosa mostrou as perguntinhas que são acompanhadas para fazermos perguntas, qual carinha você ficou quando eu mostrei essas perguntinhas aqui, ó? Com a questão do tom de voz, na verdade. Que você lê dessa forma. O quê? Como? Onde? Quando? Quem? Na verdade, eu quero saber o seguinte. Qual carinha você faz quando você quer fazer essas perguntas? Pinta aqui pra mim. Qual carinha você identifica aí que é para fazer perguntas? Ou seja, que você tá curioso, quer fazer uma descoberta, tá? Pinta aí pra mim.
Nossa penúltima pergunta, porque a última vai ser de acordo com o que o livro está propondo. É essa aqui. Agora eu vou pedir uma cor específica, tá? Você vai utilizar a cor marrom para me responder essa pergunta através da sua pintura. O que você acha sobre os 5 sentidos? Qual carinha você pintaria aqui para mim? Vai pintar para mim, na verdade, sobre os 5 sentidos como forma de responder, de buscar e responder as perguntas. Tipo, você utiliza aqui, ó, esses sentidos, certo? Tato, visão, paladar, olfato e audição. Para esses sentidos aqui, o que você achou quando descobriu que os sentidos nos ajudam a responder, fazer novas perguntas e ao mesmo tempo responder também essas perguntas? Pinta para mim de marrom a carinha. Pinta aí pra mim de marrom. E para finalizarmos, vamos responder a pergunta que foi proposta pelo próprio livro. Pinte o rosto que mais se parece com o que você sentiu durante as aulas de filosofia. Pinta aqui pra mim o rostinho que mais se pareceu com você durante a aula de filosofia. Fique à vontade, tá? É uma resposta sua. Tem que ser a que realmente você sentiu. Não interessa se você gostou pouco, gostou muito, ficou feliz, ficou triste. É uma forma de avaliação minha para você, tá? E sua para mim também. Para a nossa aula de filosofia, certo? E aqui a gente finaliza o nosso conteúdo de filosofia. Nosso conteúdo do SAI, livro 2, tá?